Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui, a professora Eliane, trazendo mais um tema relacionado à saúde integral. O tema que eu escolhi falar, eu trouxe aqui a relação da saúde integral, a comunicação não violenta e a inteligência interpessoal. Para a gente entender, primeiro, o que é comunicação não violenta. Ele é um processo de comunicação empático. E aí a gente escuta falar muito de empatia, né? Empatia, o que é empatia? É a nossa capacidade, a nossa faculdade de compreender emocionalmente a necessidade do outro. Quando a gente olha para o outro de forma empática, é quando a gente se põe no lugar dele, escuta o que ele tem para trazer de forma sem julgamento, né? Não julgando o que ele está trazendo para a gente. Foi um psicólogo na década de 60, o Marshall, que desenvolveu esse processo. E a inteligência interpessoal? Então, eu já dei uma aula sobre a inteligência interpessoal, a gente falou sobre que é uma das múltiplas inteligências desenvolvida também pelo psicólogo Howard Gardner na década de 80. E a inteligência interpessoal, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de entender e reagir corretamente face aos desejos, aos humores, aos comportamentos, aos temperamentos, às motivações das outras pessoas, né? É a forma que a gente consegue se relacionar com as outras pessoas, né? Quando a gente desenvolve bem essa inteligência interpessoal, entre pessoas, acaba ficando mais favorável para realmente a gente manter a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, até mesmo a nossa saúde social, que são as nossas relações. Por quê? Porque a gente viu que a saúde integral, ela tem todos esses aspectos que pode vir muito para o físico. Então, a saúde não é só o aspecto físico, ela tem todas esses aspectos para que a gente se coloque realmente num estado de saúde. Então, para a gente entender, já que a gente está falando dessa comunicação, é entender que nós, seres humanos, nos diferenciamos dos outros animais, principalmente pela nossa capacidade de se comunicar. Nós somos seres linguísticos, ou seja, para nós nos comunicarmos, a gente desenvolve um código, símbolos, a escrita, né, as imagens, é muito importante para que a gente consiga se comunicar. E essa nossa capacidade de se comunicar não quer dizer que a gente consiga se comunicar de fato, né? Porque a gente sabe que a gente conhecer os símbolos, a gente conhecer o alfabeto, isso realmente não quer dizer que a gente consiga se comunicar, pelo menos não de forma, às vezes, assertiva, né? De forma que não gere conflitos. Por quê? A gente usa a nossa língua e escolhe os nossos símbolos e a nossa maneira de falar, que está muito agregada à questão das nossas crenças. E as nossas crenças têm muito a ver com o julgamento, com o nível cultural que a gente tem, nível intelectual, o nível cognitivo, o contexto em que a gente está inserido para a gente conseguir se comunicar. E é curioso porque nós nos comunicamos muito através de metáforas, né? A gente usa muita metáfora que são metáforas, são como a gente fala muito, o velho ditado, né? A gente usa muito expressões para justificar muitos dos nossos comportamentos. Por exemplo, a gente usa tempo é dinheiro, né?
E aí, a partir dessa metáfora de que o tempo é dinheiro, a gente vai falar assim, não vou gastar, não vou jogar conversa fora, não vou gastar meu tempo com você, você tá me fazendo perder tempo. A gente usa muito que conversar, que discutir, por exemplo. A gente usa muito que discutir é sempre uma guerra, é sempre uma convergência de ideias, ou ideias contrárias, e não discutir como se a gente pudesse dialogar. A gente acaba sendo muito forte para a gente a linguagem, e ela realmente toma uma significância, porque é o que é o significado que a gente dá para as nossas palavras, que tem um poder muito grande. E palavra falada é como uma lança, né? Uma flecha lançada. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque uma vez do jeito que a gente fala, ela pode chegar como uma flecha a ferir alguém. Então a gente tem que realmente desenvolver um aspecto de conversação ou de comunicação de forma que seja bom para todos. E essa questão da comunicação não violenta é tão engraçado, porque já colocaram comunicação não violenta justamente porque nós somos seres muito violentos, né? A gente tem uma natureza mais violenta mesmo. A forma de falar, que a gente, o tom de voz, que às vezes o motivo para se ter mal entendidos, né? Porque realmente não foi uma comunicação assertiva. E o nosso padrão de comunicação é violento justamente por conta dos julgamentos. É curioso pensar que a gente já nasce com muitas crenças, a gente já nasce com muito julgamento, porque a crença ela tem muito a ver com aquilo que eu acredito, que são os meus valores, e isso vai depender, já conversamos várias vezes na aula, que isso muito vai depender da criação que eu tive, dos pais e as pessoas que cuidaram de mim, o lugar onde eu nasci, a situação e o contexto vai ter muita influência. Então, vai ter influência com relação à comunicação. E a gente tende a julgar as pessoas de acordo com a nossa régua. Aquilo que eu acredito, com meus valores, e então eu posso olhar para o outro e muitas vezes quando aquilo que irrita no outro tem muito a ver com o que está dentro da gente, a gente fica meio bravo, né? Quando a gente fala assim, só o que te irrita no outro é aquilo que está dentro de você, né? Que o outro é o nosso espelho. E então a gente tende a ter uma comunicação de forma a atacar, e se toda vez que a gente ataca, a gente vai ter o quê? Um contra-ataque. E a comunicação violenta, ela vem nos ajudar a olhar para isso, colocando 4 componentes básicos, né? Que é a observação. Sempre quando você tem uma comunicação, né? Uma conversa, um diálogo com uma pessoa, com várias pessoas, você vai ter o primeiro componente, que é a observação. E o que seria a observação? É a nossa capacidade de ouvir o outro, né, que é a nossa escutativa, é a gente estar presente quando está escutando o outro, sem julgamento. E olha que o desafio é esse, você só escutar, sem julgar. Então, por quê? Porque na outra aula eu falei dos pontos de vista, lembra? O ponto de vista, o interessante ponto de vista é que aquela pessoa está trazendo uma informação de acordo com o olhar dela, o ponto de vista dela, e não necessariamente naquele momento você precisa reagir ou se alinhar com aquilo, só escuta.
Escuta o que ela tem para te falar. Então, na observação, a gente deveria treinar a neutralidade, somente escutar. O segundo componente tem a ver com o que a gente sente com relação àquilo que chega até nós, aquilo que a pessoa está falando para nós. Então, tem a ver com o sentimento. Então, aquilo que a pessoa trouxe, aquela informação, como age, né, quando eu escuto, qual é a sensação no corpo, primeiramente, né? Qual a emoção que vem junto àquela fala. E para a gente identificar, né, como a gente sente no corpo, a gente tem que nomear essa sensação, que é uma emoção, e a partir dessa emoção, o sentimento que traz. Então, para a gente entender qual a diferença da emoção e do sentimento, por exemplo, a emoção é fisiológica, a gente sente a emoção no corpo, na tripa. O que é isso? Por exemplo, aceleração do batimento cardíaco, então é fisiológico. E a aceleração acontece motivado por algum fator. Então, por exemplo, eu posso ter um susto, bate o coração rápido. Eu posso estar na expectativa que alguém está entrando, escuto a voz de alguém que eu gosto muito, amo muito, estou com saudade, vai ter batimento cardíaco acelerado. Então, eu vou brincar num brinquedo, numa montanha-russa. Tô na fila, aguardando, tô naquela expectativa, tô excitado, então o coração tá batendo forte, rápido, né? Isso é o que eu sinto no corpo, isso é a emoção. E aí eu posso pegar um mesmo fator, uma mesma característica que é aumento do batimento cardíaco em várias situações e trazer a emoção. Então, lá na fila da montanha-russa, o batimento cardíaco acelerado tem a ver com excitação. Eu estou empolgado, o meu sentimento é de alegria, né, se eu gosto muito disso, então eu estou feliz, estou alegre, estou empolgado porque eu vou sentir aquela sensação toda que traz a montanha-russa. Se alguém vai chegar e eu gosto muito e eu sinto essa aceleração, eu sei que o sentimento é amor, o sentimento é carinho por aquela pessoa, eu gosto muito, adoro estar com aquela pessoa. Se é um susto, né? Então eu tenho tá relacionado ao medo, né? Então eu tomei um susto, aquela sensação física está relacionado ao medo, ao desconhecido, ou pavor daquilo que está acontecendo, entenderam? Então isso é a diferença de emoção e do sentimento. Então nesse segundo componente eu tenho que olhar para o sentimento, que vai vir a partir realmente do primeiro impacto do que a pessoa fala, vai ser a emoção. E aí o sentimento que vem a partir disso. E para a gente nomear, a gente precisa de uma característica e que eu falo sempre, que é o autoconhecimento, né? Então, o conhecimento é eu saber diferenciar emoção, o que na verdade, é o significado de emoção, o significado de sentimento. Então, essa parte do conhecimento, aprender ao que é cada coisa. E o autoconhecimento é aplicar aquele conhecimento em mim. Como eu me sinto, como eu funciono, como eu me percebo, porque eu tenho esses comportamentos, e a partir disso eu vou conseguir então olhar para o outro. Então, porque eu me reconheço, eu reconheço isso em mim, a partir disso eu consigo então olhar para o outro. Quando o outro vem, eu já sei o que é, eu já senti isso em mim. Então eu consigo até mesmo ajudar o outro. E por isso a importância muito grande do autoconhecimento para a vida, para as nossas relações com a gente e com os outros. E as nossas necessidades, elas têm muito a ver
se os nossos valores são atendidos ou não. Então, quando uma pessoa chega até a gente e fala alguma coisa e eu me exacerbo, eu tenho comportamento agressivo, eu preciso olhar para por que eu agi dessa forma. Porque normalmente a gente vai observar que a pessoa tem essa reação porque alguma necessidade dela não foi atendida. Depois eu vou dar um exemplo, tá? Disso. E então essa necessidade pode ser a de ser visto, ser amado, ser respeitado, as nossas necessidades básicas, por exemplo, né, que é dormir, comer, principalmente, né, dormir, comer. Então, quando a gente sente fome, quando a gente sente sono e fica irritado, então a gente vê isso na criança, né, que ela responde rapidamente às necessidades básicas dela. Então a gente fala, ele tá assim, tá chatinho porque tá com sono, tá assim, tá chorando porque tá com fome, ou porque tá sujinho, né? A fraldinha tá suja, tá desconfortável, tá fisicamente desconfortável. E o terceiro, perdão, eu pulei. Na verdade, a primeira é a observação, o segundo é o sentimento. Então, é aquilo que eu falei, né? Qual é o sentimento que eu tenho com relação a aquilo que eu escutei. Então, é o sentimento e a emoção. Então, sente no corpo e consigo verificar qual é o sentimento que eu tenho, é raiva, é ciúme. Depois entender que esse sentimento veio do terceiro componente, então, que é a necessidade. Então, a necessidade de ser respeitado, de ser ouvido, de ser amado. E depois o quarto componente vai ser o pedido, né? Então o Marshall ele configurou de uma forma que então eu observo, eu interpreto o sentimento, eu olho para isso, eu vejo a necessidade que não foi atendida e depois eu faço o pedido. Então, para a gente fazer o pedido, na parte dessa comunicação, eu tenho que entender que para eu fazer o pedido, eu tenho que negociar com o outro. Eu tenho que me colocar vulnerável também. Porque nessa negociação é muito importante que haja uma relação de ganha-ganha. Então, assim, eu tenho que falar com a pessoa de forma que isso seja bom para mim e bom para ela. Porque senão, se for uma relação que só eu ganho e o outro se sente que está perdendo, a gente vai ter ruído nessa comunicação. Então é importante que a forma do diálogo aconteça de forma sempre pensando na necessidade do outro. Então, a minha necessidade atendida, a dele também, que em consenso, como que a gente pode chegar aí num acordo para que seja bom para os dois. Então, é bacana essa forma da gente olhar a comunicação e poder e saber que tem uma forma de treinar esse tipo de comunicação. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo o quê? Uma inteligência interpessoal entre eu e outra pessoa, seja aonde eu estiver, esteja eu onde eu estiver, eu vou conseguir me comunicar com desde uma criança, um adulto, uma pessoa com mais idade, com um pouco mais de anos aí, que às vezes tem uma forma muito peculiar de pensar. Então, no trabalho, na fila do pão, onde você for, você vai poder desenvolver essa inteligência interpessoal, essa sua capacidade de se comunicar aonde você esteja. E olha que importante, por quê? Porque a inteligência interpessoal, ela é uma habilidade para o futuro. Porque todo mundo quer paz. Lembra que eu sempre falo nas aulas?
todo mundo quer a paz mundial, mas ninguém quer ser pacífico. E aí fica difícil, né? Se a gente não treinar a pacificidade, a gente, como que a gente pode querer do outro que ele também seja pacífico? Então, se eu treino essa pacificação dentro de mim, a minha comunicação com o outro, eu vou ensinando todos que estão ao meu redor, eu vou ensinando a criança desde pequena, o adolescente, que vai ser um adulto, que vai conseguir se comunicar dessa forma. E é uma habilidade para o futuro, até mesmo se a gente pensar em termos dos adolescentes, né? Se a gente vai ensinando isso, eles vão ter mais chances, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente vai ter menos violência aí quando eles estiverem com os amigos ou em outros ambientes, porque é a corrente do bem, né? A gente vai melhorando o nosso entorno e a gente vai aumentando esse perímetro aí e a gente vai expandindo essa forma de estar no mundo. E tudo isso porque eu falei de relacionar isso com a saúde integral. Porque a gente sabe, eu já falei em todas as aulas eu trago esse contexto de entender que nós vamos trazer todas as informações as informações do que está acontecendo no meio externo para uma reação física no nosso corpo. Então a gente vai ter uma liberação de hormônios, substâncias, neurotransmissores, tudo aí no nosso corpo com relação a como eu vejo esse mundo, né? A minha percepção de mundo. Então, se a minha crença é que o mundo é de guerra, que tudo eu tenho que atacar ou contra-atacar, que as pessoas querem tomar vantagem, que a gente não consegue dialogar, que as pessoas querem fazer mal pra gente, né? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente é o rei da cocada preta, que tudo que as pessoas fazem é para atingir a gente, como se a gente fosse o centro do mundo e não é assim. Então, essa tendência da gente querer atacar ou contra-atacar vai ter um peso na nossa parte fisiológica, na nossa saúde, que vai ter muito primeiro o aspecto mental, o aspecto emocional, e isso vai trazer a consequência para o corpo. Por quê? Na aula lá da biologia das emoções, né, as moléculas da emoção, na biologia da crença, na epigenética que a gente viu, isso vai inundar o nosso corpo de substâncias que podem ser maléficas. Porque lembra do churume que eu falo? A gente vai liberar substâncias que vão ser tóxicas para as nossas células e a gente vai ficar inundado nessas células, nesse churume, e ele é sistêmico, ele vai para todo o nosso corpo, e a informação que vai levar por todo o nosso corpo é de uma química não favorável, e aí o desenvolvimento das doenças. É curioso, tem um livro que traz bastante esse conceito, o livro chama Por que as zebras não têm úlcera? Muito curioso, que é um biólogo e neurologista chamado Sapolsky, o nome dele é de animal, né? O Sapolsky, ele tem esse livro e ele fala, né? Por que as zebras não têm úlcera, né? Então eu falei lá a diferença dos nossos entre os nossos irmãozinhos animais aí, e tem a grande diferença é a nossa capacidade de se comunicar, né? E é aí que dá, né? Porque aí essa comunicação pode ter muito ruído, e aí que a coisa pega. Então ele fala das úlceras, por exemplo. As úlceras estão lá pastando na savana, e aí vem a leoa, né? A leoa vai atrás da comida para o clã dela, né? E aí ela corre, a leoa vai pegar as zebras, e as zebras correm, né? Lógico, para o instinto de sobrevivência.
E vamos supor que o leão corra, 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 corra e a zebra consiga escapar do leão, da leoa. O que acontece? Ela acabou, a leoa se cansou e desistiu, e a zebra vai embora, consegue ver que está fora de perigo. Baixada a adrenalina da zebra, vida que segue. Ela vai continuar pastando como se nada tivesse acontecido. Ela não vai ficar com rancor, com ódio mortal da leoa, ok? Mesmo se ela tomar uma mordida da leoa e só foi uma mordida, ficou ferida, mas conseguiu escapar, mesmo com uma ferida, ela também, depois que sarar a ferida, ela não vai ficar com raiva da leoa. Não. Então, ela não vai sofrer pelo acontecimento, né? Ela vai sofrer fisicamente, sim, mas depois do acontecido, ela não vai ficar sofrendo pelo antes e nem pelo depois daquele fato. Como ser humano, a gente não. A gente passa por uma situação, sofre durante a situação, sofre depois da situação e sofre, às vezes, por antecipação da situação. Então, a pessoa sofreu um assalto, lógico, né, vai ter todo o contexto ali, ela vai sofrer. Mas depois, o que vai fazer? Ela vai ficar revivendo aquela situação. E aí ela vai ter medo de futuro. E ela pode se culpar anteriormente a isso também. Então, por que eu não fui pela rua do lado de lá? Por que eu não fiz tal coisa? Porque se eu tivesse feito tal coisa, eu não teria sofrido o assalto, eu não teria sofrido a situação. Então, nós seres humanos, a gente vai ficar remoendo aquela situação que já foi. A gente não tem mais como voltar atrás e a gente não sabe se isso vai acontecer de novo. A gente só teve o que aconteceu. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que aconteceu, ressignificar aquilo que aconteceu e virar a página. Porque senão você vai desenvolver o que no corpo? A úlcera. Como a zebra não tem úlcera, por quê? Na verdade, é a metáfora que eu falei, que a gente estuda por metáfora, e Jesus usava muitas metáforas que cabem até hoje, né? Apesar de contextos um pouquinho diferentes para aquela situação, mas ainda cabe muito. Vai vir no corpo, então no físico, por causa do mental, do emocional, do social, né? E até mesmo essa sua relação espiritual, energética que for daquela situação, você vai ficar sofrendo e vai ter sintoma no corpo. Como no caso da úlcera, a gente sabe que tem muito a ver com aquilo que você não digere, com aquilo que você engole, não consegue expor, não consegue se comunicar de forma assertiva. Então, a comunicação não violenta, ela vem então para te mostrar, por exemplo, numa situação em que a chefe chama a atenção da Maria na frente da equipe, né? O que acontece? Vai criar toda uma situação ali. A Maria olhou aquela situação, foi impactante para ela. O sentimento dela provavelmente foi raiva, e esse sentimento de raiva veio porque a necessidade de ser respeitada, por exemplo, não foi vista, e ela pode contra-atacar, né? Ela se sentiu atacada, ela pode contra-atacar. E o que ela falar naquele momento ali pode dar ruim, né? E ela pode até perder o emprego, criar todo um mal-estar. Qual seria, então, uma forma de desenvolver a comunicação não violenta? Ela observar aquela situação, observou, sentiu, entendeu por que ela ficou com raiva, por que ela teve toda aquela sensação no corpo, depois ela chegar para a chefe dela e chamar no canto e falar, olha,
Joana, eu não me senti bem, fiquei muito desconfortável com a situação. Eu gostaria de pedir para você que da próxima vez você me chame no canto para me dar esse feedback, porque realmente eu me senti desconfortável, eu me senti desrespeitada. E aí coloco os pontos de forma mais coerente, mais assertiva. Por quê? Porque a gente vai educando o outro também a como se comportar com a gente, ok? Eu me lembro disso porque eu tive, numa das empresas que eu passei, eu tinha, eu acabei desenvolvendo sem conhecer a comunicação não violenta e na maioria dos lugares é assim, o jeito que eu me comporto, é a nossa postura diante das situações. E tinha muito disso, né, da pessoa ter um comportamento abusivo. Então eu falava para ela, eu não brigava, não batia a boca, não me exaltava, mas eu falava para ela que eu respeito as pessoas na forma de falar, então eu gostaria, né, eu pediria, né, eu peço que eu seja respeitada também, porque o mesmo tratamento eu quero para mim, né, o mesmo tratamento que eu dou para o outro é o que eu quero para mim. Então, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Isso é ser empático também quando a gente olha para a gente, as nossas necessidades, olha para as necessidades do outro e a gente consegue se comunicar de forma a não adoecer. Então a gente não adoece mental, emocional, ou a gente vai tirando o máximo de ruído, porque, gente, é um treino. É desafiante, muito desafiante. Lembre, né, que o lance da comunicação que eu falo, não fala que é difícil. Ai, professora, é difícil. Você já colocou difícil, nós somos ser linguístico. Você falou é difícil, seu cérebro não vê solução. Quando você fala, nossa, professora, é bem desafiante, né? Certo? É bem desafiante. É um desafio e o seu cérebro gosta de desafio, o seu cérebro é matemático e quando você fala que é um desafio, ele vai querer resolver, solucionar. Então, como eu vou solucionar essa forma de me comunicar? De que forma eu posso ser mais empático com o outro? Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? Então a gente tem que se colocar, né? Vestir, calçar o sapato do outro, e entender que aí a gente diminui, abaixa as nossas barreiras, diminui os nossos julgamentos, que o outro está conseguindo só ser daquela forma, mas eu tenho um papel fundamental de ensinar para o outro também que a gente pode fazer diferente, ok? Então observem isso na relação de vocês, nas conversas em casa com o outro, que às vezes você chega e já vai soltando os cachorros, né? Que é muito isso que acontece quando a comunicação tem ruído. A pessoa não. Quando ela solta os cachorros, uma necessidade não foi atendida. E se ela tomar consciência de por que ela está soltando os cachorros, ela vai poder colocar o pé no breque e falar: nossa, mas por que eu soltei, né, tudo na pessoa? Ah, porque o que ela fez comigo me desrespeitou, eu estava com muito sono e estava muito privada de sono, e naquele momento eu me deixei levar por conta disso, e ele estava fazendo barulho. A gente vai na internet, olha lá, comunicação não violenta, quais as formas que eu posso fazer para treinar a comunicação não violenta, porque a gente, como professor, a gente acende aquela luzinha com relação a um assunto que pode ajudar você a ter uma saúde integral, física, mental, emocional, espiritual, social. Mas cabe a gente ir lá buscar mais solução. Por quê? Porque sempre a ação tem que partir de mim. Eu ir atrás agora, sabendo que existe uma ferramenta como a comunicação não violenta, que existe uma ferramenta para eu desenvolver a minha inteligência interpessoal. Então eu vou lá, busco
o máximo que eu puder de informação de como utilizar isso no meu dia a dia para que as minhas relações, principalmente dentro de casa, gente, dentro de casa que você passa bastante tempo, ou aquelas pessoas que estão ainda trabalhando, né, que ficam muito tempo no trabalho com aquelas relações interpessoais, para que tenha menos ruído possível, para que a gente tenha uma saúde física, mental, espiritual, emocional e social, porque a gente vai colaborando para que isso vire uma corrente do bem, ok? Então eu espero com essa aulinha aqui a gente tenha conseguido desenvolver um pouquinho o raciocínio com relação às várias ferramentas que a gente tem para conseguir alcançar realmente esse bem-estar físico, emocional, mental, social e espiritual, que aí é tudo de bom, é o que a gente está precisando, né? Então, vai tirando esses ruídos, aprendam. E uma das coisas que ajudam bastante a, a, a melhorar tudo isso é o autoconhecimento mesmo, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem muito, muito, muito bem. Até daqui 15 dias, que eu vou trazer um outro tema para a gente refletir e sempre em busca de alcançar a nossa saúde de forma integral. E você viu que tem muito a ver com a questão de expandir a nossa consciência para além do nosso umbiguinho, ok? Então, para vocês, fiquem todos com Deus e namastê. Beijo no coração.